Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai basicamente terminar é, o nosso, nossa passagem pelo reconhecimento de algumas questões da religião Umbanda, né? Veja você, essa religião é uma religião aparentemente nova. A gente já discutiu no primeiro vídeo, é, discutiu ou de certa forma fez umas reflexões sobre essas novas resoluções de religiões, porque religião ela é uma coisa para todos nós. É uma coisa, é um ponto comercial na nossa vida. É um ponto comercializa estudos de é, questionamentos dos espíritos dos seres humanos, principalmente espíritos que nascem por diferenciação do espírito que considera-se íntimo, que considera identitário, a partir dos nomes que sofre descomposição associativa a partir de quem o chama, né? É, e aí, esse chamado conversiona-se ao ser humano sobre esse espírito arquiteturar-se e dimensionar-se, revelando-se reações a partir desse ponto de referência, dessa identidade. Então, esse arquivo de adicionar nome em uma semente de dois seres, essa entidade se torna sobrenatural a partir desse trabalho. Então, esse é o desenvolvimento de um ser em potência de ser um ponto de reação nessa nossa vida. E a Umbanda, ela é uma religião que adiciona um diferencial daquilo que um dia foi um comércio, um ponto, né? Então, é como se a gente tivesse uma loja de biscoitos e tivesse vários tipos de biscoitos e um tipo de biscoito surgisse para agradar um tipo de pessoas que começaram a desculpar-se do processamento que era os biscoitos naturais, os biscoitos normais que a gente tinha nessa fábrica, nessa loja de biscoito, nessa igreja. E aí, esse grupo foi sendo visto, sendo medializado, foi sendo descontado e ganhou força para termos revelação para uma nova receita de biscoitos. Entende? E tudo na nossa vida funciona assim a partir desses arquétipos que, sobre quantitativos, conseguem desenvolver impressões em grande escala, principalmente pela insistência que desmostra o comprimento dessa necessidade, né? A insistência dessas pessoas para comer e morar nessa receita, nesse novo biscoito, nessa nova religião, lhes faz crer na vida em superioridade dos sabores que eles queriam a partir dos biscoitos passados, a partir das relações das religiões passadas. A ciência, ela é basicamente, ela é isso, né? E aí, se você, por exemplo,
Tá cansado de comer o biscoito da gramática do português? Você vai lá e compra um pouquinho de biscoito da matemática. Você vai lá e compra um pouquinho de biscoito da física. Mas todos eles têm um ponto em comum. São biscoitos. São produtos que identitária ficam materializando um discurso, um acontecimento, algo que envolve uma expressão que assenta ser por registro, por receita, por conferência disso, né? Uma vez que eu digo que é isso, o outro diz que é, o outro diz que é, a gente confere a partir de todos ou do quantitativo dizer que é. E é isso aí. Bom, dentro desses lados de ver e refletir sobre essa religião, que aparentemente é nova, a gente foi conhecendo os tipos de sensações que ela terminalmente envolve nenhum adepto a ela, né? E isso nos foi interessante porque a gente conseguiu ver que de certa forma é muito semelhante, afinal, dentro do biscoito, aquilo que ele dá é energia, não é mesmo? Só que a gente tem vários tipos de energia que decaem. E aí essas energias se variam e nos fazem felizes a partir das relações que a gente encontra a sensação e a gente deplora a sensação. Por exemplo, a gente come o biscoito da religião católica, a gente tem sensações de Maria, de Jesus, do Espírito Santo, do Cordeiro de Deus e de todas aquelas sensações, a hóstia, a comunhão, os anjos, os santos. E aí a gente come esse biscoito da Umbanda, a gente come esse registrão, essa religião da Umbanda, e a gente sente os, os rituais, os personagens, os seres, né? Como a gente já viu, as cerimônias, os orixás, as entidades, os locais diferentes. Aliás, até mesmo a Umbanda, ela consegue se diferenciar porque dependendo do local onde se pratica a religião, onde se tenta ajudar a compor, a consolar esse espírito, a renovar essa sensação para com a vida, né? Encontrando esses orixás ou chamando por eles em determinados momentos ou se preparando com eles, né? Com a ajuda deles. Você tem para cada lugar alguma diferenciações, o que não acontece, por exemplo, na religião católica, né? Em toda a igreja, a única coisa que vai diferenciar vai ser a pessoa que está assumindo a condução nervosa do assentamento bíblico e escalado por aquilo que a gente chama de cerimônia religiosa, que a gente chama de missa. Então a missa ela acontece dentro daquela harmonia. Ela é precisa. Ela não tem divergência. Tudo acontece no começo, no meio e o fim, né? Já nas outras, tudo tem um propósito, só que podem ter essas diferenciações para até porque isso faz com que as pessoas consigam sentir mais, de certa forma, esse lado de tratar o espírito, né? De registrar o espírito, de marcar o espírito convencionalmente
temporariamente sobre aquele sentido. Então, sentir aquela sensação é você marcar seu espírito e pegar aquela carga. E aí, ao longo da semana, você vai descarregando. Aí chega no final de semana, você vai lá na cerimônia e carrega de novo. E aí você cria um olhar de administrar a carga dessa razão. A razão que, de certa forma, te faz reunir com seres semelhantes e respeitá-los perante a religião que vocês têm em comum. Isso ajuda esse processo de ter comunhão, né? A estar para com o outro, né? Porque em diversas formas de pensar, sempre vai ter um que vai pensar que o outro não está desenvolvendo tanto quanto deveria. O outro não está se entregando tanto quanto deveria. Então, entre troncos e barrancos, entre pensantes e pensados, sempre vai ter um que vai olhar para a máscara do outro e vai julgar como se ele conseguisse olhar para a sua e se auto-jogar. Não é mesmo? E aí a gente tem esses cuidados que ajudam a gente a lidar com essas porventuras, né? Questionamentos. Porque o ser humano ele sempre quer mais, né? O Will quer mais, o Will quer mais, o Will quer mais, e o que mais? E o que mais? Will, se vocês não sabem, will é um verbo, é é uma expressão no inglês que deplora futuro. E no futuro? E o que mais? E o que mais? Will que mais? Que mais é velocidade, né? É fogo. Que mais? Will. E o que mais? Aproveitar, né? Ah, Will, eu vou. Vou, que mais? Né? Então, sempre quando a gente vai, a gente quer mais alguma coisa do que a própria ida. Nesse sentido, a Ubanda a gente já tem trabalhado esse lado de banda, né? Banda. Acessado barra acessório. Então a gente tem um carregado de estímulos. Então, 1 sobre 0,x. E aí a gente tem o ser aparecendo. A aparência. Fora que a gente tem um eixo aqui, ó. Ok? Então aí a gente tem o eixo. Isso diz eixo. E o Exu não é uma das entidades? É. O Exu, as entidades. Bom, a banda ela vai mostrar, de certa forma, esses versos de ondas que ligam esse personagem e essa desintimidade, né? Esse dizer da intimidade. Então a gente tem um mapa de nós mesmos pelos outros, né? A gente intimida a nós mesmos para falar quem somos para com a pessoa. Então toda pessoa, todo um que barra com a gente, que esbarra com a gente, né? Todo um que esbarra com a gente, desintimide a gente para a gente dizer qual identidade está na nossa aparência para com ele. E aí existem várias entidades imprimidas. Ah, você é o racista.
Ah, você é a criança com fome, você é o cachorro. E a gente tem essas entidades imprimidas que vão ganhando, com o passar do tempo, resolução precisa. Ou seja, ele é isso porque é isso, isso e aquilo. E então isso facilita o julgamento. Isso facilita o jogar com a vida, com as aparências que a gente tem na vida. Isso nos ajuda a curtir uma banda, curtir um som, curtir uma natureza, curtir uma pessoa que a gente agora considera irmão porque faz parte da mesma religião. Então isso nos faz idade. Idade no sentido de identidade, no sentido de ID. Então a gente começa a trabalhar para ser irmão do outro. E aí a gente rimando com o outro, a gente consegue uma face que imprime o bem, que imprime a, a igualdade, né? Ou seja, que imprime a negociação. Ok? Vamos continuar então aqui, ó, falando sobre os pontos de Umbanda. Pontos de Umbanda. Os pontos de Umbanda são cantigas para louvar, chamar e se despedir do orixá e das entidades. Louvar, chamar e despedir das entidades orixás. Imagina você que você é um pai ou você é uma mãe. Ei pai, ei mãe, cara, você tá rico, hein? Por quê? Ai, você tem um filho. Olha só. Ei pai, ei mãe, vocês estão ricos, hein? Vocês têm um filho. Uai, é mesmo, hein? Mas fulano não tem? Uai, fulano tem também, mas o do fulano tem só especialidade para ele. Esse aqui, ó, tem especialidade para você. Ele ajuda você a se unir ao mundo e ver o mundo diferente a partir desse filtro. Não é mesmo? É mesmo, hein? E aí você que é pai e você que é mãe, trabalha para o seu filho, né, se conectar com a vida. Conecte com a vida. Então você vai fazendo ele crescer, 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 até que ele consegue andar com as próprias pernas. Só que esse andar tem configurações maternas e paternas, ok? Então esse camarada ele é uma porta que foi desimportada por vocês. E agora ele vai abrir e vai fechar a porta para o mundo. Ele vai abrir, ele vai se encontrar em pontos e vai se instalar em alguns pontos. Ou seja, nos pontos que couber essa porta, com o passar do tempo ele vai se importando, sendo importado para determinados locais, né? Então ele vai sendo instalado na escola, na faculdade, trabalho, e aí ele vai se tornando uma pessoa importada com o passar das velas de importação, com o passar dessas instalações e utilizações. Bom, você que gosta do seu filho tem que entender que todas as mães e todos os pais de filhos têm semelhanças nesses gostares, né? Assim como você gosta e utiliza o seu filho para viver melhor, para ser a mãe, as outras também. Então, para você não se enganar com o seu gosto e nem as outras se enganarem com
os gostos delas, precisamos de ter uma oração que mantém a comunhão, ou seja, a comunicação, que faz com que nenhum seja maior que o outro no sentido rígido, né? No sentido social. Ah, então, o que acontece? A gente precisa de aprender a respeitar uns aos outros sobre seus pais e suas mães e sobre o pai ou a mãe que ele pode ser a partir de ser esse filho aqui, ó, né? Então, o que quero dizer? Essas cantigas para louvar e chamar e despedir orixás e entidades vão ser, de certa forma, o encontro dos seus filhos ou os seus encontros com pessoas. E esses encontros com pessoas vão transformar o seu filho em uma identidade diferente. Foi o que a gente citou aqui, ó. Uma entidade aparente, algo que vai precisar aparecer no seu filho para que ele se equilibre nessa instalação. Ou na instar da razão, né? Vamos pôr aqui, ó, o instar da razão. Então existe uma razão operando sobre o seu filho agora que é uma importação para algumas instares de razão, né? Para algumas casas, pensando que o próprio ser é uma casa, né? Então ele precisa de se fazer de porta para estar na casa do outro e vice-versa, né? Então aqui caberia até uma animação. Ao mesmo tempo que o ser humano ele é uma casa, né? Olha só, é uma casa. Ele precisa de se fazer de porta para estar numa casa maior. Ok? E assim vice-versa. A gente tem uma escada de casas, onde de certa forma a gente vai fazendo a tal da hierarquia. Ou a gente faz a tal da identidade, né? Por isso a gente tem apartamentos e por isso a gente tem andares, não é mesmo? De certa forma, todas essas músicas, louvores, chamar os orixás, é conseguir fazer com que os adeptos, a reunião de pessoas, consigam estar para uma potencial maior, um agente maior que todos esses, né? Então, nesse sentido, a gente consegue instalar uma escala de notações rítmicas. E aí todos os agentes que escutam e se envolvem nisso conseguem, de certa forma, se conectarem a partir dessa rima, né? Serem empregadores dessa noção, serem correntes por climatizarem ou se climatizarem dessa banda, né? Desse louvor, desse clamor, dessa entidade a se prestar contas, que é o tal do orixá. Acompanhadas por instrumentos de percussão, como o atabaque, é importante conhecer o ritmo de cada orixá e entidade. Então esse portal de harmonia leva todos a uma ressonância, a um estado de diferença, a um maior, né? A uma autoridade maior, ao orixá. Este aprendizado começa desde a infância do iniciado.
desde a infância do iniciado. Então, todo aquele que entra, de certa forma, é um iniciado. Sobre essa energia, ele está catalisando de forma iniciática. Igualmente, é compartilhado entre os praticantes uma infinidade de canções. Então, se uma canção não está conseguindo fazer todas as pessoas entrarem nessa energia conjunta, existem várias canções e vários treinos, né? Vamos ver o que é o atabaque. Atabaque é esse instrumento de percussão. É um tambor, aparentemente. Os pontos de Umbanda e do Candomblé influenciam diretamente a música popular brasileira através da sua musicalidade e usos de instrumentos. Legal que se a gente pegar aqui, ó, uma roda de pessoas, né? Uma roda de pessoas e tiver é, um som tocando, né? A gente consegue ligar as pessoas pelo som, né? Só que dependendo do tipo de som, a gente consegue ligar diferente, ó. A gente consegue manter, a gente consegue dividir. Só que de certa forma, isso vai se tornar tão bom, tão viável, tão seguro para todos unidos nessa, que eles não vão querer se largar dessa, porque isso vai parecer que é poderoso. Vai parecer que é Deus ou uma propriedade do céu. Por quê? Porque é muito forte, né? Quando a gente conecta dois seres humanos, se um ser humano já tem sua energia forte, quando a gente conecta dois, a gente não gera um filho, né? Uma mãe e um pai. Quando a gente conecta dois amigos, a gente não consegue ver pessoas com mais coragem. Imagina a gente conectar seis. A gente tem seis potências, né? É como se a gente tivesse 6 watts. Se um ser humano produz 1 watt, 6 produz 6 watts. E olha só que legal, né? Aqui a gente tem uma entidade, um orixá de 6 watts. Não é forte? Se uma empresa não é forte, imagina, né? E essas questões são fortes também. E isso pode fazer com que a pessoa que está se sentindo mal, né, ou está com o espírito abalado, por exemplo, essa está negativa, ela consegue ganhar força dessa equipe e todos conseguem doar carga para ela, para que ela expulse esse mal, subtraia essa força e entre em contato com essa e saia dessa reunião carregada. Ok? É basicamente isso. Isso são pontos de Umbanda. Pontos, tá vendo, né? Pontos de Umbanda. Conseguiram ver os pontos? Símbolos da Umbanda. Sim, bolos. Né? Bolos vem de massa, né? Vem de bolas, vem de seita. Bolos vem disso que a gente consegue assumir um desejo sobre a realidade que desconstrói para ter um ponto, né? Para ter uma memória, para ter um bolos.
polos também lembra contrações orgânicas. Então, se a gente tem os símbolos, a gente tem os sinais que embolam o organismo a partir de contrações. E a gente tem os tomos, contrações por pulso. Então, nenhum pulso eu consigo mandar um pulso, mandar dois pulsos, mandar três impulsos, três pulsos, e esses pulsos desimpulsionam, né, o organismo a partir das entradas cerebelares, a partir desses sentimentos aqui, ó. Pele, ouvido, olho, nariz e boca. Todos esses, né, em conjunto, conseguem mandar para o organismo pulsos. Existem pulsos que andam quadradinho assim, tem pulso que anda quadradão, né? A gente geralmente não tem essa matriz aqui, ó, toda toda igual. Ela meio que é uma matriz que não tem igualdade assim. Ela tem diferença. Porém, esses pulsos, ó, eu consigo um pulso que acessa aqui, eu consigo um pulso que acessa tudo isso aqui, eu consigo um pulso de uma vez, e esse pulso depende do pico. Pico de pulso, que também é pressão, né? Dependendo desse pico de pulso, ele consegue fazer. Então a gente tem uns símbolos. Esses símbolos, eles são essa narrativa. Símbolos narram pulsos para nosso organismo. E aí eles conseguem fazer viagens orgânicas. Ei, vamos fazer uma viagem orgânica? Vamos. Não é à toa que a ressonância magnética ela trabalha com pulsos de ondas eletromagnéticas, ressonância. As ondas elas fazem uma modulação no sinal que o organismo está sentindo. Por exemplo, você tem um sinal que modula o organismo, você tem a ressonância, o magneto, que faz com que o organismo vibre em uma frequência e a gente manda ondas de frequências diferentes, pulsos de frequência diferente, que fazem com que essas diferenças de razões sejam mostrados e mostrem o seu organismo sobre imagem, né? É uma coisa muito maneira. Então vamos ver o que os símbolos de Umbanda. Antes de iniciar as cerimônias da Umbanda, é comum uma pessoa iniciada riscar o chão com símbolos diversos, conhecido como pontos riscados. Então, esses pontos riscados, essas marcas, esses símbolos, como estrelas, cruzes, tridentes, traços retos ou curvos, variam conforme o terreiro, mas têm o mesmo propósito: chamar as entidades que vão ser trabalhadas, garantir a chegada dos guias, chamar entidades, garantir a chegada dos guias a serem incorporados, guias a serem incorporados, homenagear os orixás, então a gente tem níveis de seriedades para essas coisas também. Trazer bons fluidos e energia aos participantes. Trazer bons
ruídos e energia. Então, olha só, tudo isso tem um nível de seriedade. Então, existem pessoas que levam muito a sério isso, e a seriedade é a afinação de um organismo frente ao espelho, frente à natureza, afinação sobre natureza. Então a gente consegue realmente transportar a natureza para o nosso organismo a partir de bandas de pulsos de mensagem, a partir daquilo que a gente chama de transdução de sinal. Nossas sinapses conseguem, sobre sensibilidade, captar o ambiente e até mesmo a imagem do ambiente. Muitas pessoas conseguem fechar os olhos e ver ambientes porque elas têm níveis de seriedade no organismo, né? Essas práticas de seriedade, essas proteínas séricas, fazem com que os seres humanos consigam acreditar nos focos sobre a relação espacial, onde elas conseguem focar sobre determinados riscos, porque elas, de certa forma, ela consegue prever os riscos sobre, sobre a afinação, sobre desvios de afinação. Então, imagina que o símbolo ele é uma áurea, áurea de afinação. Então, todos dentro dessa áurea, de certa forma, vão se converter seriedade a partir da seriedade simbólica e a partir das informações sedimentadas, tanto pelos símbolos, tanto pelos agentes. A gente sempre tem uma fonte que tem maior domínio e maior seriedade para despertar as pessoas sobre essa seriedade. Então tudo depende dessa fonte e essa fonte consegue causar fenômenos, né, de afinação dessas pessoas. Ou seja, esse símbolo ele é um sinal que já ajuda essa fonte. Ela é a construção simbólica que vai materializar esse prefixo, né? A partir desse espaço a gente consegue chamar a entidade, guiar seres que vão ser incorporados, ou seja, amigos. A gente tem as entidades lá, né? Homenagear os orixás e trazer bons fluidos de energia. No vídeo passado a gente falou desses seres chamados, que são essas entidades aqui, ó. Caboclos, preto velhos, baianos, marinheiros e marujos, areias, malandros, pombagira. Então, basicamente isso. Então, é preciso observar que estes traços são apenas alguns dos muitos símbolos que existem na Umbanda. Então, a gente tem muitos símbolos, né? Alguns são esses, ó. Esse aqui parece uma bobina, né? Mas, ou uma mola, uma coisa de ligar, né? Aqui. Outro. Com certeza, tudo isso aqui tem um sentido que desapresenta. Olha só, vetores de ligação, né? 3 para 1 para 3, né? 3 o que? A gente tem 3 vetores, né? 3. A gente está chamando todos para ligar. É alguma coisa assim. E isso tudo provoca uma orientação das pessoas. Claro que o, o líder, né, a pessoa lá, né, a pessoa que está coordenando essa reunião, ela já vai ter mais seriedade sobre os acontecimentos para envolver as pessoas.
Mais uma vez, isso tudo é importante, tem a sua sensação, o seu sabor, o seu alívio. Crença. A Umbanda é uma religião monoteísta que acredita em um Deus supremo denominado Olorum. Olorum. Será que é isso mesmo? Olorum. Olorum, Zambi ou Oxalá. Zambi ou Oxalá. Creem na imortalidade da alma, na reencarnação. Imortalidade da alma. Reencarnação. Reencarnação. Na ideia da evolução espiritual a partir das leis do karma. Evolução espiritual. Leis do karma. Leis do se armar. Então, se armar eu acho que é reagir, né? Se armar é reagir a algo. É se armar. A gente tem as leis de reagir. E a gente consegue respeitá-las e credenciá-las para se tornar mais forte. Quem dita as leis é Deus. É o acordo que ele faz com o espírito ao implantar um espírito em um organismo. Acreditam os orixás, personificações de elementos da natureza e de energia, e em guias espirituais. Acreditam nos orixás, personificações de elementos da natureza. Legal. Como se um elemento da natureza invadisse causasse um fenômeno de invasão no ser humano. Tem os orixás, personificações. Elemento. É como se a sua natureza tivesse assim. Aí você olha para uma árvore e de repente ao olhar para a árvore, o espírito da árvore faz assim com você, ó. Então, isso aqui, ó, de certa forma, essa causa, ela é, de certa forma, um ponto de personificação da natureza em um ser. Se você tiver uma relação tão íntima com esse ser, você deixa esse ser entrar em você e você fica o tempo todo assim, ó. E aí o que acontece? A árvore tá no seu espírito. Tá dando no seu espírito. O espírito da árvore, você se abriu para o espírito da natureza. Você conseguiu personificar o espírito da natureza. Quer dizer que ele sempre vai ficar? Não, provavelmente não. Porque ele tem a sua residência principal, que é a casa. É a sua forma de agir sobre um Deus, sobre uma criação. De elementos da natureza e de energia. E em guias espirituais. Guias espirituais. Que podem se incorporar durante as cerimônias e aconselhar aqueles que procuram ajuda. Os guias são denominados entidades e cada orixá possui uma linha de entidades que auxilia. De certa forma, isso é observado com o passar dos tempos, de pai para mãe e filho, né? Existe uma implantação de educação de pai e de mãe para o filho, que é observado fenomenologicamente o filho se portar tão parecido com o pai, tão parecido com a mãe, que é como se ele tivesse cargas desenvolvidas, embrulhadas nele,
e sobre certos aspectos essas cargas se desembrulham, né? Só que não é só com pai e com mãe. Com o passar dos tempos a gente tem de amigos, a gente tem de emotivações. Então quando a gente assiste alguém, a gente embrulha carga de alguém. Então a gente cria uma célulazinha assim, ó, toda embrulhada. A gente chama isso aqui de exame X. Esse exame X tá aqui dentro, é uma memória. Quando a gente se dá para algumas pessoas, vai comunicar com algumas pessoas, geralmente a gente pode abrir essa memória e essa memória aparecer em nós, né? Colocar uma máscara de memória em nós e essa máscara vai fazer com que a gente apareça, mostre o espetáculo do espírito embrulhado. Presente, pressente. Olha só o que eu pressenti. Olha o que eu senti no meu pré. E aí, olha só o que eu estou fazendo no radical. Por pré-sentir. Pré-radical. O radical foi isso que a gente fez. A gente embrulhou a carga de alguém que a gente assistiu. A gente assiste os nossos pais e a gente assiste cerimoniais no sentido da religião. A gente assiste a natureza, né? Então é basicamente isso, né? Tudo bem? Isso aqui é uma forma de estudar, era um estúdio para estudar isso e acreditar nisso a partir dessa inspiração artística. Aliás, o próprio texto aqui é uma arte, né? Aquilo que a gente significa desse texto também é uma arte. Olha, toda comunicação tem um lado artístico que foi, de certa forma, estruturado, generalizado para desimportar o lado artístico e colocar um lado de resolução mais densa, algo que a gente chama de formal. Então a gente formaliza toda essa arte. Então isso aqui é uma brincadeira e que a partir da formalidade, a partir das instruções e pessoas sérias por isso, torna-se algo que busca rendimento, respeito diferente, busca sua diferenciação, cobrando a diferença. Mas tudo é energia. História da Umbanda. Tem um vídeo aqui que eu falo isso no canal. Só que é um vídeo antigo, então não tem muita qualidade. A cantora Clara Nunes foi uma das divulgadoras da Umbanda no Brasil e no mundo. Aqui a gente tem uma imagem de duas pessoas fazendo esse ponto, né? Essa cerimônia Umbanda. Olha que legal, né? De certa forma, os animais, eles têm a sua religião, se você for reparar, né? Você assistiu um galinheiro, animais em conjunto, eles têm os seus pontos também, de certa forma. Em suas origens, a Umbanda foi confundida durante muito tempo com a macumba carioca ou quimbanda. Então, de certa forma, é confundível mesmo. Confundida. Até para mim era há pouco tempo confundida com a macumba ou quimbanda. Quimbanda. O que é a macumba? A palavra macumba tem vários significados. Instrumento musical de percussão semelhante ao reco-reco, nome de uma árvore africana,
Nome de uma religião de matriz africana, variado do candomblé. Termo pejorativo para se referir a religiões afro-brasileiras, como candomblé e a umbanda. Então, esse aqui é um termo pejorativo, que já está até aqui, ó. Termo popular para designar as oferendas aos orixás no Brasil, no candomblé. Então, esse aqui é isso aqui também, ó. Isso aqui é, de certa forma, uma falta de qualidade de saber sobre a imagem disso, né? Macumba rural é que série de consultas individuais, são consultas individuais sem um culto organizado. Pode ser o ponto de partida para o grupo de crenças. Vamos ver aqui, ó. Então sempre a macumba ela teve uma certa coisa ligada a magias, isso e aquilo, né? Ah, próximo é o Kimbanda, né? O que é Kimbanda? Kimbanda é uma modalidade de culto afro-brasileiro que envolve entidades espirituais e frequentemente apresenta como uma inversão moral da Umbanda. Inversão moral. Então, é o contrário da moral da Umbanda. Curar ou xamã. Ah, Em 1905, o jornalista João do Rio publicou uma série de reportagens que resultaram no livro As Religiões do Rio, mencionando ritos em que se incorporava espíritos de caboclos e pretos velhos, características que se tornariam centrais para a Umbanda. Em 1908, no ano considerado o marco da fundação da Umbanda, 1905, 1908, João do Rio. Ano considerado o marco da fundação da Umbanda. Foi criada a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. A Tenda Espírita, Espiarta, Espiaro, tá? O tá, geralmente ele é o ponto, né? Ele é o pico da onda. Espírita, pico tá da Nossa Senhora, porque escreve, né? Nossa Senhora da Piedade. Então, se a pessoa tá lá lavando louça, você consegue ler louça a partir dos picos tá, picos tá, né? A partir desses pirictá, né? Por causa dos barulhos, os barulhos sobre uma relatividade se comportam desatencionando o organismo a partir de textos, de informações, e elas ganham resolução a partir de, de relações sonoras. Então existe aquela utilização dos sons para lavar e ao mesmo tempo falar. Então lavar, fala. Ok? Quem fala ao lavar? O espírito. O espírito ao lavar. Pia. Né? A gente consegue pedir, falar, sem que a gente possa pedir. Imagina você acostumado a pedir para o seu pai alguma coisa e seu pai não está mais ali. Para quem que você vai pedir? Você tenta de alguma forma pedir para o espírito do seu pai que está ali, de certa forma em você. Ou seu pai Deus, ou seu pai Araíso, né? Um dos primeiros terreiros fundados por Zélio de Moraes, nessa época, muitos desses primeiros terreiros apresentavam fortes vínculos com o kardecismo. Então, aqui, ó. Vínculo com o kardecismo.
Então tá vendo? A gente tem o biscoito lá do Macumba, o biscoito da Quimbanda e o do kardecismo. De certa forma, eles estavam perdendo para algumas pessoas o sabor, a sensação. O espírito kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico. Sua principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. Interessante. Ah, existe um lado de repetir arte que mostra um pouco de kardecismo, uma vez que a própria educação assenta semelhança no eixo da, da repercussão daquilo que a gente chama de conhecimento, né? E aí uma pessoa que tenta pintar uma cadeira, ela daqui a 10 anos a pessoa que vai pintar a cadeira vai ser uma mesma cadeira, só que com uma evolução espiritual de cadeira, do que significa cadeira. Porém, a base é a mesma, né? Mais adiante, entre os anos de 1920 e 1930, a repressão às religiões africanas gerou um movimento de união de várias casas e terreiros para persistir a perseguição. Agora se coloque em um lugar de uma pessoa que tem uma família de religiões, uma família católica, e que vai à igreja e que tem vários amigos e que tensiona e tem seriedade muito para crer nessa religião porque conseguiu construir sua família e seus amigos nela. E aí imagina, o seu filho, de certa forma, começa a frequentar, não sei por conta de ondas, é, outra religião. O que que esse povo, essa família vai pensar? Pensando nesse lado de importância aqui, ó. Uai, o que que meu filho, o que que a gente fez de errado, né? Para ele quando ele soltou da gente, ele foi se importar para isso, né? E aí a gente vai ter várias informações aqui, ó, sendo discutidas para interpretar isso, porque de certa forma eles não vão conseguir porque eles não querem. Se eles não querem interpretar, não adianta ninguém tentar falar alguma coisa, né? Porque isso vai gerar só briga. E olha só, repressões às religiões. Repressões a religiões de matrizes africanas. Isso aqui, de certa forma, é o preconceito, né? Preconceito nessa época. É o racismo. Para tal, em 1939 surgiu a primeira federação de Umbanda, a União Espiritista de Umbanda do Brasil, que buscava legitimar e representar a religião oficialmente. Então, em 1939 surge a Federação da Umbanda. Federação da Umbanda. União Espiritista UB. Espiritista de Umbanda do Brasil. Legal que o nome Federação. Então, federação, de certa forma, é você se envolver tanto com a ação que a ação ela vai gerar um cheiro, um produto dessa ação. Então, é aqueles que conhecem federação, é aqueles são aqueles que conhecem os cheiros, né, de uma dada ação.
Nesse caso, é a ação Umbanda, né? A ação dessa religião religiosa. Ação, ação, agião, ação, ceder, cheiro, saber do cheiro e proteger o cheiro. Grupo de pessoas que sabem do cheiro. Nesse processo também era usual a utilização do termo espírita. Também lembra espiar. Como forma de evitar a perseguição às novas religiões afro-brasileiras. Isso fazia parte de um processo de desafricanização da Umbanda, que buscava novamente se afastar de estigmas e preconceitos racistas. Então, o lado deles era tão saboroso, tão harmônico para os integrantes, que eles não queriam fazer do seu grupo uma luta contra um racismo. Porque o racismo, de certa forma, não dá para vencer. Né? Eles queriam só apenas ter o seu sabor, né? O seu biscoito, a sua marca nesse processo e curti-la, né? Então é mais ou menos isso, ó. Esse processo também era usual a utilização do termo espírita como forma de evitar a perseguição às novas religiões brasileiras. Então a Umbanda já utilizou, né, nessa época, 1940 e tal, o termo espírita para evitar esse negócio de africanização, né? Esse pessoal contra religiões afro-africanas. Durante a ditadura militar, a Umbanda foi alvo de uma relação complexa e contraditória. Por um lado, foi utilizada como instrumento para legitimar o processo nacionalista e recebeu visibilidade na mídia, de outro também foi alvo de preconceito e perseguição. Ditadura. Nacionalizar e preconceito. Perseguição. Ditadura de 1964 a 1985. Então já tentaram utilizar a Umbanda como processo de nacionalização, né? De uma independência do Brasil, de certa forma, religiosa. A partir da década de 1980, com a ascensão das igrejas neopentecostais, as religiões de matriz africana passavam novamente a enfrentar ataques e agressões por parte de setores fundamentalistas. Em 1980, a ascensão de igrejas neopentecostais. O que é neopentecostais? Pentecostais. Pente é um instrumento para ajudar no comportamento dos cabelos, das ondas, né? Pente. Novo penteado. Se o Estado modulou a afinação da intimidade orgânica. Vamos ver aqui. Ou terceira onda de pentecostalismo. É uma vertente do evangelicalismo. Evangélicos são pessoas que são enviadas para invejar, né? Invejar. É como se a gente assistisse e fosse um alvo nosso, né? Poxa, eu invejo essa pessoa, mas tudo bem,
porque é um evangelismo que me faz fazer coisas para alcançar coisas como esse. Então eu já sei de certa forma aquilo que eu quero ser, né? Então esse é o evangelicalismo. Então é o evangelho, são os evangélicos, de certa forma. No evangélico é isso, é eterno, é carrão, é família lustrosa, crianças em faculdades pagas, comércio muito rentável, várias lojas, dono de fábrica. Por quê? É evangélicos, né? Enviar o invejo, né? Eu invejo, evangélico, invejo. A partir de década de 1980, com a ascensão da igreja neopentecostal, então essa igreja cresceu muito, né? A gente tem aquela onda, né? O famoso estilo americano, né? O sonho americano. As religiões de matriz africana passaram novamente a enfrentar ataques e agressões por parte de setores fundamentalistas, né? Então, no lado do governo, no lado de debater aquilo que parecia apazentar melhores os trabalhadores sobre o desenvolvimento do país, esses acessórios de trabalhar a paz de espíritos das pessoas começaram de certa forma, querer diminuir umas para aparecer outras, né? Isso aconteceu em 1980, esse fenômeno. Hoje a Umbanda é protegida pela Lei 11.635 de 27 de dezembro de 2007, institui o Dia Nacional de Combate ao Preconceito Religioso, reforçando o respeito à proteção às religiões de matriz africana. Então, para que as pessoas elas vão ter preconceito com a existência de um novo biscoito, de um novo sabor? Porque elas edificam muito a loja e tentam fazer da loja um jogo de meritocracias, um jogo de expressionismo e expansionismo na nossa oração, na nossa participação, no nosso saborização. E isso, de certa forma, é totalmente contra. A gente vive um paradoxo muito filtrado por camadas de times, de esportistas, de educosos, né, educadores. Mas é como se a gente pregasse uma coisa e vivesse outra. É um paradoxo tremendo, porque querendo ou não, a religião ela pode ser séria, pode ser séria, pode ser respeitosa e ser uma loja, né? Uma loja de é, edificações, né? Saboriosas para o espírito, né? Bom, né? Mas as camadas de certa forma não deixam isso ser. Eu já estou bem cansado, então vou parar o vídeo por aqui e a gente continua o vídeo dando atenção para outras coisas e refletindo e ao mesmo tempo extraindo alguns apontamentos a respeito dessa busca de conhecimentos a respeito dessa religião que a gente tem feito aqui, né? Para poder enfeitar a nossa sabedoria com pontos de controle melhor, controlar melhor a edição que essa religião, esse sabor, esse incremento em seres humanos como nós fazem e acima de tudo respeitar, né? Agora, respeitar com mais noções é mais fácil, né?
Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!